nosso Senhor e Salvador, e a bênção do Espírito Santo, nosso fiel ajudador, conselheiro, seja contigo e com toda a tua família. Que o sangue de Jesus cubra a tua casa, cubra a tua família, que o Senhor esteja à tua frente, na tua retaguarda, à tua direita e à tua esquerda, e que não falte nada a ti, que não falte nada à tua casa. Profetizo em nome de Jesus Cristo, nada quebrado, nada faltando, tudo completo, que o Shalom de Deus se estabeleça na tua vida. E a minha oração é para que o dia de hoje seja um dia marcado por milagres. Senhor, começamos o dia diante de Ti, louvando ao Senhor pela Tua fidelidade, louvando ao Senhor pelo Teu amor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e livra-nos de toda inveja, de toda manipulação, de todo laço de Satanás, de toda pessoa, Senhor, que vem para tentar nos afrontar ou até mesmo nos tirar do Teu propósito, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Guarda-nos, Pai. Coloca uma cerca de proteção ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, ao redor do nosso cônjuge, e nos livra de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Senhor, consagramos a Ti o dia de hoje e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, e que no dia de hoje, Senhor, portas são abertas. Declaramos que amamos Jesus, amamos a palavra de Jesus, amamos a igreja e queremos servir a Ti, ó Deus, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Te amamos, Jesus. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, ó Deus, o Teu propósito, queremos ser fiéis a Ele, Pai. Sim, queremos ser fiéis ao Teu propósito e que todo tipo de armadilha, de arma preparada contra nós ou contra a nossa casa seja quebrada agora, que as amarras espirituais sejam cortadas. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nos proteja, Senhor, nos livre de todo mal. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua proteção, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Um bom dia, um excelente dia, um abençoado dia a você e a todos que estão próximos de você. Deus me deu uma palavra e eu peço ao Espírito Santo que me ajude a liberar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia nos diz em 2 Samuel capítulo 13 que havia um filho de Davi chamado Aminon, que foi dissimulado, foi fingido e fingiu estar doente e preparou uma armadilha contra a própria irmã. Esse homem mais tarde foi punido por causa dos erros cometidos, da maldade cometida. E a minha pergunta para você é: como que nós lidamos com pessoas que são manipuladoras? Porque Aminon agiu como um manipulador. Se nós voltarmos um pouco antes dessa história e olharmos para os filhos de Jacó, que lá em Gênesis 34, eles intentaram contra a vida de um homem e o pai dele. A Bíblia diz que os filhos de Jacó, por amor à sua irmã Diná, mas também usaram de falsidade contra uma cidade, armaram uma armadilha e acabaram enganando o homem e seu pai e uma cidade inteira, e acabaram destruindo por justiça própria uma cidade. Isso está em Gênesis 34. Os filhos de Jacó se vingaram dos siquemitas, porque eles haviam, de alguma maneira, se passado com a filha de Jacó. Da mesma forma, as pessoas hoje, elas se utilizam muitas vezes da manipulação, com ameaças. Há pessoas que ficam ameaçando,
Ah, se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Sabe, há pessoas que nas suas conversas, até nas suas publicações, tudo é uma indireta para, sabe, fazer com que você, de alguma maneira, ceda a pessoa, ou de alguma maneira, sabe, pessoas que manipulam as circunstâncias para que os outros tenham pena, tenham piedade dela, mas na verdade aquilo é um defeito, né? É uma característica negativa da pessoa de mentir, de mascarar, e o objetivo dela é fazer, sabe, mexer com o seu emocional. Aquela pessoa tem o objetivo de mexer com o seu emocional, de lhe entristecer, sabe? Aquela pessoa está sempre querendo mostrar para você que ela é importante e que você não pode esquecer dela. Quantas vezes nós cedemos a pessoas manipuladoras? Quantas vezes nós cedemos a pessoas que de alguma maneira, sabe, elas têm uma medida pesada, porque estão sempre buscando ser amadas e estão sempre ameaçando, sabe, largar o emprego, estão sempre ameaçando muitas vezes deixar você, e há pessoas que ficam, sabe, presas numa amizade, presas num relacionamento errado, porque a outra pessoa é manipuladora. Inclusive já vi líderes manipuladores que, se você não faz aquilo que eles querem, eles acabam ficando bravos, eles acabam cortando você de muitas coisas, e assim é a obra do manipulador. É um espírito de Jezabel operando na vida da pessoa e fazendo a pessoa ser um manipulador. Infelizmente, tem filhos que esse espírito de manipulação acaba oprimindo. Tem maridos que são manipuladores, tem esposas que são manipuladoras, tem pessoas dentro da igreja que são manipuladoras, sabe? Porque eu já ouvi falar muito de pastores manipuladores, mas eu já vi também pessoas dentro da igreja que não eram pastores e sendo muito manipuladoras. E isso acontece, sabe, em várias esferas. A manipulação, a mentira para obter algo, a mentira para tentar fazer você ceder, para de alguma maneira fazer com que você sinta que a pessoa é frágil, então você tem que dar um tratamento especial para ela porque ela é frágil. Deixa eu dizer uma coisa para você: não deixe ninguém lhe manipular. Não deixe ninguém lhe manipular. Isso é uma ação maligna, o objetivo, a manipulação já é uma mentira. Porque você manipular uma pessoa para obter algo, ou manipular uma situação para ter uma vantagem, isso é um pecado. Isso abre a porta para coisas ruins, para coisas malignas entrarem na vida de uma pessoa, agirem. E muitas vezes, sabe, até mesmo dentro da empresa, eu já enfrentei manipulação dentro da minha empresa, eu já enfrentei manipulação na igreja, eu já enfrentei manipulação em reuniões, inclusive, já enfrentei manipulação, e isso é um erro, sabe aquelas pessoas que dizem que, em outras palavras, elas querem que você ceda a elas, que você as ajude, quer que você de alguma maneira ceda a alguma coisa, porque senão ela vai lhe largar. Exatamente, tem pessoas que elas apelam para o seu lado emocional para terem aquilo que elas querem, e isso é um pecado diante de Deus. E a minha oração é para que Deus nos livre de gente manipuladora, Deus nos livre de gente que quer de alguma maneira, sabe, colocar o pé no pescoço da gente para fazer a gente tomar uma decisão errada e que muitas vezes pode comprometer um propósito, comprometer o futuro, comprometer até mesmo outros relacionamentos ao seu redor. Cuidado com gente manipuladora. Certa feita, Deus me mostrou em sonhos. Olha, Deus sempre falou muito comigo em sonhos. Eu não sou o tipo de pessoa que sonha todos os dias, mas Deus sempre falou comigo em momentos pontuais e em situações na minha vida. Deus revelou coisas a mim.
E eu me lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho eu sempre me precipitava dentro do sonho. E quando eu acordei, o Senhor falou comigo que aquele ano que eu iria ter seria um ano que eu precisava ter muito cuidado nas minhas decisões para não me precipitar, para não permitir com que pessoas, me oprimissem para que eu tomasse uma decisão. E quando eu estava em tempo de pastorado, tempo integral, que eu pastoreava igreja e era só isso que eu fazia, não havia os meus eventos, não havia livros, não havia empresa, não havia nada. Quantas vezes pessoas me manipularam no lado emocional? Tentaram no lado emocional, Tipo, se eu não fosse fazer a visita, elas saíam da igreja. Se eu não desse o cargo que elas quisessem dentro da igreja e não fizesse o que elas estavam me reclamando, elas saíam da igreja. E cidade pequena, igreja pequena, tinha pessoas que muitas vezes tentavam mandar dentro da igreja, tentavam mandar também, até na minha vida. Até que chegou um tempo que Deus me mandou me posicionar. Deus me mandou me posicionar para não deixar as pessoas, porque às vezes você é bom de coração demais e as pessoas se aproveitam da sua bondade, se aproveitam e usam da manipulação, para que você faça a vontade delas. E assim é tudo na vida, gente. Dentro da empresa você vai encontrar um manipulador, dentro da tua família você vai encontrar alguém manipulador, dentro da igreja vai ter tanto líderes manipuladores quanto pessoas de dentro da igreja manipuladoras. Cuidado com isso, não ceda a isso. Estava até ouvindo eu estava num evento, a convite de um amigo meu, eu fui numa inauguração, e estava ali um pastor de fora, e esse pastor ele comentou uma coisa interessante, que um empresário quis financiar uma igreja, construir uma igreja e entregar nas mãos dele, na verdade um templo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, não é o prédio, de alvenaria. E o Espírito Santo disse para ele que ele não deveria aceitar aquele prédio, porque aquele homem estava querendo dar o prédio para manipular o pastor, ou seja, por trás das decisões do pastor, ele queria tomar as decisões. Eu vi isso acontecendo, infelizmente, muitas vezes também comigo, E eu vi como é importante nós termos um discernimento espiritual para não deixar pessoas nos manipular, Nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Por isso, você que está aí, inclusive esses dias uma pessoa pegou e pediu oração para a gente também por causa disso, por causa do espírito da manipulação, que algumas pessoas acabam entrando, e lhe manipulando para fazer você tomar decisões. Não entre nisso, não permita isso, não deixa, filho te manipular, não deixa cônjuge te manipular, não deixa líderes lhe manipular e nem outras pessoas manipular você. Você tem que ter um acordo com o Espírito Santo. Amém? Você tem que ter um acordo com o Espírito Santo e não ceder às mentiras de pessoas, às mentiras ou até mesmo a não fingiu algo, a pessoas que fingem algo para te manipular. Não caia nisso, não caia nesse erro. Amém? Escreve aqui nos comentários que Deus me guarde e me dê sabedoria. Escreve aí que Deus me guarde e me dê sabedoria. Certo? Não fique preso. Se uma pessoa está dizendo que vai embora, que vai se despedir, deixa que vá. Deixa que siga o caminho dela. Se um amigo seu, um familiar, lhe coloca muito o pé no pescoço, podemos dizer assim, fazendo com que você ajude mais do que você pode, faça mais do que você pode, deixa que essa pessoa vá, que ela siga o caminho dela, não aceite ser manipulado, que Deus te guarde, que Deus te livre de gente assim. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e é importante
quando você tiver tempo, lê 2 Samuel 13 e Gênesis 34, porque ali você vê 2 episódios de manipulação muito forte e o quanto essas manipulações foram destrutivas. Que Deus nos guarde de toda a maldade. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. E antes de declarar o Salmo 91, eu quero falar rapidamente. Domingo agora eu vou ter o evento Passando o Manto, tá? Que vai ser exclusivo para alunos da academia aqui no Global. E eu também estarei dando esse panfleto, tanto físico quanto digital, para que todos os meus alunos da academia aqui no Global, eles escrevam tudo aquilo que eles estão buscando de direção de Deus para a vida deles. E por 3 domingos eu estarei orando. Começa esse domingo às 18 horas na minha sede profética. Quer participar do evento Passando o Manto? Então é só você se tornar aluno da nossa academia. Ele é gratuito para quem é aluno da academia aqui no Global, tá? Se você quiser participar, vá lá no meu site www.vinicius7.com.br e participe. E domingo agora também às 9 horas da manhã, nesse domingo nós teremos um grande culto aberto ao público aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E se você ainda não adquiriu nossos livros proféticos, você pode adquiri-los através do meu site www.vinicius7.com.br. São livros extraordinários que vão te ajudar, vão ser bênção na tua vida e você vai ver como você vai crescer espiritualmente com esses livros. Amém? Bem, eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Amém? E nós vamos fazer uma oração muito forte hoje. Nós vamos fazer uma oração muito forte hoje, ok? E eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque eu estarei orando por pessoas que estão cegadas, por pessoas que estão sendo manipuladas, tá? Para que a amarra espiritual seja cortada. De repente, alguém próximo de você está sendo manipulado, alguém próximo de você está cegado, está fazendo tudo às vontades de uma pessoa, sabe? E aquela pessoa está se aproveitando. Ou até mesmo você talvez tenha medo de perder um cliente, porque aquele cliente está usando de manipulação contra você. Ou você tem medo, né, de alguma maneira não ceder, seja à tua família ou aos teus amigos, e perder eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém exige, né, que você faça além do que você pode por essa pessoa não é digna, sabe, do seu amor, não é digno da sua generosidade. Amém? Então, que Deus abra teus olhos e te livre dos laços da manipulação no nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. Se você que não é inscrito no canal, te inscreve, só vai te fazer bem. Está aqui nas orações às 6 da manhã, às 18 horas, 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui junto com você, tá? Às 9 da manhã. O Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora, amém? Há uma pessoa que se chama Walter, que está aí me ouvindo, Walter com W.
E Deus está visitando você, Walter, e toda a sua casa. E Deus me mostrou uma menininha e o Senhor me falou a idade dela, 7 anos. Eu não sei se é filha, eu não sei se é neta, certo? Mas eu vi uma criança com 7 anos e o Senhor dando livramento a essa criança, Walter, que é ligada a você. Como eu disse, eu não sei se é sua filha, eu não sei se é sua neta, mas o Senhor está dando livramento. Amém? Há uma pessoa também que está me ouvindo, muita coceira na cabeça, com alergia na cabeça. E eu vi ela se coçando, sabe? Angustiada, e eu quero declarar você livre, seja você quem for que está com uma alergia na cabeça ou está com algum tipo de problema, certo? Que está lhe dando muita coceira na cabeça, eu quero declarar saúde sobre a tua vida no nome de Jesus. Também tem uma mulher que está me ouvindo chamada Uda com H, certo? O Senhor te visita, dona Uda. O Senhor te visita, o Senhor te restaura, o Senhor está trazendo restituição na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor está trazendo restauração na tua vida, restauração na tua casa, no nome de Jesus. Tem uma pessoa também que está me ouvindo, dono de papelaria ou dona de papelaria, certo? E Deus está visitando você e está dizendo que foi Ele que entregou esse negócio a você e que você não deve desistir desse negócio, que o Senhor vai estar te abençoando, amém? E que você não tem que se preocupar, no nome de Jesus Cristo. Confia no Senhor. Eu quero orar pela tua vida agora, eu quero orar pela tua vida, eu quero apresentar você diante de Deus. Você que está com dores nos braços, certo? Dores nos braços, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Queremos profetizar, Pai, nada faltando, nada vai faltar. O Senhor vai suprir todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Pai, diante das responsabilidades que nós temos, que eu tenho, as responsabilidades que cada pessoa tem aqui nessa oração, responsabilidades financeiras, negócios a concluir, pagamentos a fazer, pessoas a pagar, seja lá o que for. Meu Deus, nós colocamos diante de Ti e pedimos provisão sobrenatural. Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que traz recursos, que abre os céus, que prospera. Por isso, Pai, eu quero te pedir, traga prosperidade, traga um liberar sobre a vida dessa pessoa agora, abençoe seus negócios, abençoe seus projetos, abençoe tudo aquilo que ele está fazendo, que ela está fazendo. Senhor, eu oro declarando agora que nada se colocará no caminho dele e dela, impedindo os recursos de chegarem, os negócios de chegarem, os clientes de chegarem. Senhor, oro também agora para que tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado, casamento restaurado, empresa restaurada, vida espiritual restaurada, igreja restaurada. Senhor, a minha oração é para que haja uma restauração total e completa na vida dessa pessoa. Visita com teu poder, Espírito Santo de Deus, visita com a tua graça, visita com teu favor, visita com teu favor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor libere bênção sobre a vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor derrame prosperidade sobre ela. Eu oro para que o Senhor derrame graça sobre ela. Meu Deus, e que todo espírito de manipulação, toda manipulação contra essa pessoa caia por terra. Toda manipulação contra a sua família, toda manipulação contra a sua casa, seja desfeita no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que caia por terra as amarras agora. Que caia por terra a manipulação agora. Que caia por terra a ceguez. Caia por terra a opressão espiritual. Que essa pessoa seja livre, que essa pessoa seja liberta, que o poder de Deus toque a vida dela e que todo aquele que estiver cegado, todo aquele que estiver cegado por algo, por alguém, Senhor, que nesse momento essa cegueira seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E Pai, onde quiserem lesar, onde quiserem prejudicar, o Senhor é Deus para guardar, o Senhor é Deus para proteger. E guarda também o coração de pessoas, Pai. Pessoas que são bondosas, pessoas que são caridosas, pessoas que são generosas.
e pessoas que estão usando de manipulação ou de maldade ou usando da fraqueza da pessoa para tentar de alguma maneira tirar algo dela ou de alguma maneira prejudicá-la. Senhor, dá livramento agora, dá livramento agora. Marido que estiver cegado, esposa que estiver cegada, pai que estiver cegado por uma manipulação de um filho, mãe que estiver cegada pela manipulação de um familiar ou dos próprios filhos ou de um líder espiritual, Senhor, que seja cortada agora em nome de Jesus toda a manipulação. Senhor, guarda a vida dessa pessoa. A minha oração é para que toda arma forjada do diabo seja cortada agora no nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda, protege, livre de todo mal. E nós te pedimos, libera das tuas bênçãos sobre teus filhos. E eu quero declarar tudo completo. Senhor, todos os sonhos realizados, todos os projetos realizados para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama favor sobre a vida dessa pessoa e consagramos o nosso dia a Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos para que haja salvação na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. De Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos os Salmos 23 sobre a nossa vida e a nossa família. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Doce e amado Espírito Santo, consagramos o dia de hoje a Ti e declaramos que Tu és o Deus provedor na nossa vida. Não faltará nada, porque Tua presença está conosco. Nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos unja e nos conduza, Pai, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. No nome bendito de Jesus Cristo, Te louvamos, Te adoramos. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. Estamos seguindo uma direção que o Senhor nos deu. 7 dias orando por provisão, orando pelo sobrenatural de Deus. Tem coisas que o homem faz, mas tem coisas que só Deus para fazer. Você trabalha, você se esforça, você se dedica, você tenta ser o melhor naquilo que você faz, mas somente Deus pode prover na sua vida de uma forma sobrenatural. Você tenta o natural, mas somente Deus pode romper as barreiras do natural. Por isso, confie no Senhor Jesus, confie na palavra de Deus, confie no poder de Deus, no que Deus pode fazer. E eu quero começar essa oração compartilhando um testemunho do Júnior, que escreveu para a gente, e ele escreveu assim: eu sou corretor de imóveis e já há alguns anos acompanho as orações diárias do Senhor. Em uma segunda, eu estava muito necessitado, mas eu não tinha perspectiva de negócio. E o Senhor declarou e profetizou que um corretor de imóveis que não tinha perspectiva faria até o fim de semana 2 vendas. De fato, eu não tinha nada em vista, mas quase que instantaneamente apareceu uma cliente interessada que dependeria da venda do imóvel dela para a compra. Anunciamos e, para minha surpresa, o mesmo aconteceu. Quase de imediato, o imóvel dela também recebeu proposta de um comprador e fechamos as 2 vendas.
ainda dentro da semana, como o Senhor havia profetizado. Com 12 anos de profissão, posso afirmar que foi literalmente um milagre, pela rapidez com que fechamos os 2 negócios. Agradeço pelas orações. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. O nosso Deus é sobrenatural. E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Eu sei que existe um propósito de estarmos aqui conectados. E compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Deus me deu uma palavra profética. E a palavra é tempo de teste. Todos nós enfrentamos momentos onde Deus, Ele nos prova o nosso coração e também permite com que enfrentemos desafios que vão nos levar ao limite da nossa entrega e da nossa rendição a Ele. A Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, e você se lembrará de todo o caminho por onde Jeová, seu Deus, te trouxe esses 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que estava em seu coração, se você deveria guardar ou não os seus mandamentos. O Senhor conduziu o povo no deserto, a Bíblia diz aqui, para o afligir e para o provar. Por que nós precisamos ser provados por Deus? Nós precisamos ser provados por Deus, assim como uma criança precisa fazer um teste para medir o seu conhecimento, para medir a sua responsabilidade, para medir a sua atenção. Deus também está medindo algo em nós. E sabe o que é? Nossa fé, nossa confiança, nossa entrega aos seus princípios, nossa entrega à sua palavra. Você pode dizer assim, não, eu não acredito que Deus faz isso. Mas de qual a outra forma você acha que Deus pode nos ensinar a temer a Ele? Eu vejo algumas pessoas, sabe, que não tiveram o mesmo treinamento que eu tive, de você ter que depender de Deus, você ter que multiplicar o pouco, você ter que lidar com pessoas que o rejeitavam, você estar sozinho e só depender do Senhor. Eu tive um treinamento intenso de Deus. Cuidei de uma igreja, a primeira igreja que eu cuidei, eu tinha 18 anos de idade. Tinha muita coragem, tinha muita fé, estava querendo crescer, mas passei por situações que me fizeram depender tanto de Deus, que me fizeram orar tanto. E hoje nós vemos pessoas que elas não tiveram um treinamento adequado. E na primeira dificuldade, eles já estão em crise. No primeiro problema, eles já estão pensando em desistir de tudo e largar tudo e já começam também a fazer coisas erradas. Então eu vejo o quão importante é nós crescermos em Deus, caminharmos com o Espírito Santo. O deserto, na Bíblia, simboliza um tempo de teste, de preparação. E são esses momentos riquíssimos que nos preparam para cumprir o plano de Deus. E não é o tipo de coisa que você pode dizer assim, não, eu posso passar esse teste, eu posso passar essa prova, porque não vai fazer diferença na minha vida. O deserto, ele também é um validador, porque o povo de Israel teve que, por 40 anos, enfrentar o deserto, até aprender a temer a Deus, até aprender a confiar no Senhor, a andar na sua palavra e principalmente a ouvir a Deus, a obedecer o Senhor. Então os desertos, eles não vêm, sabe, para nos fazer sofrer, mas eles vêm para tentar nos preparar,
nos afinar para o propósito de Deus. No deserto, eu tive que aprender a lidar com as pessoas, a lidar com a traição, a lidar com o engano, a lidar até mesmo com a fragilidade humana, a lidar com a solidão. Até isso a gente aprende no deserto. A se agarrar com Deus quando não tem ninguém ali para estender a mão para você, quando não tem ninguém para lhe ajudar. Eu e a minha esposa vivemos experiências que talvez nossos filhos não passem, mas essas experiências foram fundamentais para construir muita coisa em nós. E sabe o que nós aprendemos no deserto? Nós aprendemos que a presença de Deus no deserto é tudo. O povo de Israel estava longe das iguarias do Egito, mas eles podiam contar com a gloriosa presença de Deus. Durante o dia, uma nuvem os protegendo do calor, e durante a noite, uma coluna de fogo os aquecendo. Toda vez que a presença de Deus se movimentava, que eles viam a nuvem do Senhor se levantando da tenda da congregação, eles sabiam que era a hora de pegar as suas coisas e de marchar no calor do deserto, porque Deus estava mudando a direção. Deus estava colocando eles em marcha. Eles precisaram compreender as maneiras como Deus se movimentava, o que Deus estava querendo fazer e como eles deveriam seguir fielmente a presença de Deus. Eu creio que o deserto vai nos ensinar a ter fidelidade a Deus, fidelidade à voz de Deus, aos movimentos do Espírito Santo na nossa vida. No deserto, Deus nos aflige, nos disciplina como um pai que ama muito o seu filho. Por que você diz aflige? Você pode me perguntar. Porque no deserto, Deus, Ele permite com que você enfrente algumas situações ruins, desagradáveis, só para te ensinar a esperar por Ele, a confiar na proteção dEle e realmente você largar mão da sua própria, eu posso dizer, da sua própria vontade, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Se você está numa situação assim, se você está enfrentando um tipo de deserto assim, considere-se privilegiado, porque Deus está lhe preparando para algo bem maior. Enquanto muitos sucumbem no deserto, enquanto outros murmuram, enquanto poucos compreendem o que está acontecendo, aqueles que compreendem e que se conectam com Deus, com a sua promessa e que são guiados pela voz de Deus, conseguirão não apenas sair do deserto, mas construirão uma proteção, uma estrutura espiritual em torno de si, que isso vai estar com você até o fim da sua vida. Não só vai lhe proteger dos futuros ataques, mas vai lhe sustentar, vai lhe estabelecer e vai lhe guiar. Deus nos fala através das circunstâncias adversas, e no deserto você aprende isso, que todo desafio que você tem um ensino. Toda adversidade tem um Deus provedor, tem um Deus protetor, tem um Deus que vai dar sempre um livramento. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. E o exército que os estava perseguindo, todos foram envergonhados no meio do mar. Fora os tempos de seca, fora os tempos de escassez, aonde todos os dias eles tinham que depender do maná do céu para poder se alimentar. Ou seja, a certeza de que eles teriam pão na mesa, a certeza estava na palavra que Deus havia dito, que todo dia iria vir o maná iria descer. Então eles acordavam pela manhã e lá estava o maná. Você consegue imaginar o nível de confiança que esses homens e essas mulheres precisaram ter?
o quanto eles precisaram confiar em Deus, principalmente aqueles que tinham criança pequena. E um detalhe, Deus não deixava praticamente na semana eles acumularem. Eles só podiam acumular um dia da semana e o referente a 2 dias, mas o restante dos dias era apenas a porção de um dia. Então todo dia eles precisavam confiar, todo dia eles precisavam depender, todo dia eles precisavam descansar em Deus. Será que amanhã teremos o que comer? Será que seremos supridos? Eles tinham que confiar em Deus. Por isso que o deserto nos chama a refletir sobre os nossos caminhos e a confiar em Deus. E sabe o que o deserto nos ensina? Que Deus é confiável. O deserto nos ensina que viver para Deus é a coisa mais segura que existe aqui nessa terra, porque os tempos mudam, as necessidades mudam, os inimigos querem a sua cabeça e tudo o que você tem que fazer é confiar em Deus e depender dele. Lá na dificuldade, Deus testa o teu coração. E será que seremos fiéis e obedientes em meio aos problemas? Continuaremos a amá-lo e a louvá-lo, apesar dos desafios? Muitas pessoas, quando são provadas, elas se perguntam: por que estou passando por essa provação difícil? Se eu tento ser uma pessoa fiel a Deus e viver com integridade? Bem, você está passando por isso, porque para onde Deus está te conduzindo, você precisa ser preparado. E o deserto é esse lugar de preparação. O deserto é esse lugar onde Deus trabalha na nossa vida, Deus nos movimenta, Deus nos purifica. Mesmo que você não esteja em falta diante de Deus, Ele quer ensinar você e eu a vivermos pela fé. E as provações nos desafiam a correr e vencer os nossos limites e buscar mais do que nunca o rosto de Deus. Você aprenderá a depender dEle. Deus está no controle da sua vida, em todas as circunstâncias. Confie nele. Com este teste, a glória do Senhor será revelada na sua vida. Então mantenha-se firme, porque você terá vitória e glorificará o nome do Senhor. Daí você pergunta: você agradece pelo deserto? Lógico, eu sou muito grato a Deus, porque hoje nós vemos tantas pessoas sem temor a Deus, pessoas que se vendem, pessoas que não têm princípios, pessoas que não têm caráter, pessoas que em busca de um like, elas são capazes de distorcer a verdade, de difamar, de mentir, só para atrair likes, só para atrair monetização. Mas nós precisamos ter uma fidelidade a Deus. Nós precisamos nos manter firmes. O que eu aprendi no deserto, eu não aprendi no conforto. O que eu aprendi lá, quando chorei e era só Deus, eu e a minha esposa, para nos manter firmes diante das dificuldades, eu aprendi que o Senhor sempre estava comigo. Eu aprendi no deserto a confiar em Deus. Fui forjado na guerra. Fui forjado a lidar com todo nível de pessoa. E aprendi a ouvir o Senhor no deserto. E eu sei, sua voz traz tudo o que eu preciso. Não confio no que eu tenho hoje. Não confio no que eu construí. Não confio nas promessas dos homens. Sabe, eu ouvi esses dias uma filha falando de um pai, e o pai, um empreendedor de sucesso, um nato negociador, e a filha dizendo assim: meu pai, eu aprendi uma coisa com ele, nem na água ele confia, porque ele sabe que ela pode molhar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem passou pelo deserto aprende a confiar unicamente no Senhor. Quem passou pelo deserto sabe que o Senhor é fiel. Desconfia até da sombra, mas nunca desconfiará do Senhor.
Confie no Senhor e você nunca ficará desamparado. E se está passando por um momento difícil, está doendo, agarre-se em Deus, porque isso vai passar em nome de Jesus Cristo. Você está me ouvindo? Isso vai passar e você vai viver o extraordinário de Deus na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, mas antes disso, eu, com muita alegria, quero aqui compartilhar com vocês o lançamento do nosso livro para crianças, que é o Café com Jesus Kids. Olha só que lindo! Ele é um livro que foi inspirado numa direção que Deus me deu, de compartilhar a palavra com as crianças e ao mesmo tempo ser algo divertido. Então aqui tem histórias bíblicas, né? Por exemplo, olha só, Davi e Golias, daí conta a história. E aqui na outra página, as crianças vão ter a oportunidade de pintar. E tem jogos, tem brincadeiras aqui. É realmente um devocional infantil, só que eu posso dizer também de forma lúdica, de forma criativa, para ajudar as crianças a se aproximar de Deus e a terem um devocional delas também. E junto com o livro nós preparamos aqui um kit de canetinhas para as crianças. Inclusive você pode dar de presente para os seus netos, para os seus filhos, para outras crianças. E vem junto com o Café com Jesus Kids. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Agora, os nossos devocionais ficaram completos, né? Tem os devocionais para adultos e o devocional para crianças, o Café com Jesus Kids. Tenho certeza que ambos vão abençoar a tua casa e vão abençoar a tua família. Por isso, você pode adquirir lá no meu site, o link inclusive está aqui na descrição, ou quem conhece já o meu site, peça para você, né? Peça para sua família, dê de presente para os seus filhos. E olha só, eu sempre ganho das crianças um desenho, e na maioria, sabe, se repete o mesmo desenho. Sabe qual que é o desenho? As crianças que assistem o devocional? É esse desenho aqui, ó. Eu recebi de muitas crianças e a gente decidiu fazer no final do livro como uma representação de que eles estão em oração também junto conosco. Amém? Foi uma direção que Deus nos deu e eu espero que o Café com Jesus Kids possa ser enriquecedor para os seus filhos, para os seus netos, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado. Enquanto isso, quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Também quero dar um recado, que amanhã eu começo o meu tour no Sul, certo? Amanhã de manhã cedo eu já vou para o Rio Grande do Sul. Eu estarei amanhã em Farroupilha, sábado estarei em Caxias do Sul e domingo estarei em Novo Hamburgo. Vai ser incrível, estamos nos preparando, um pessoal meu já sai hoje daqui, rumo ao Sul, e cremos que vai ser uma grande bênção. É a nossa semente para o ministério, para a igreja, tudo bancado por nós, avião bancado por nós, carro, logística, hotel, tudo bancado por nós. É realmente uma semeadura nessas 3 cidades que nós iremos fazer. Esteja orando por nós, esteja nos abençoando, para que nós possamos ensinar as pessoas por onde nós passarmos a ouvir a voz de Deus. Esse é o meu chamado. E vou transmitir ao vivo os 3 dias, certo? Sexta e sábado à noite e no domingo pela manhã. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, ela fez uma cirurgia, ela fez uma bariátrica e ela tem sentido dores. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. O Senhor que te vê. E não se preocupe com aquilo que você não está conseguindo resolver. Deus vai colocar a mão e vai colocar cada coisa no seu caminho, no lugar certo. Descanse o seu coração. Eu também quero liberar uma palavra para Lourdes. Lourdes, o Senhor te visita e o Senhor me disse assim, que você tem estado muito apreensiva quanto a uma decisão que você está prestes a tomar. Confie no Senhor. O Senhor está contigo e Ele entrará com você nessa porta, nessa decisão que você está prestes a tomar. O Senhor também me mostrou uma pessoa de sobrenome Pimentel, que está aí me ouvindo. E o Senhor me disse que, sabe, como se fosse uma mão que tentou arrancar coisas de você. Mas o Senhor Deus, Ele interviu e Ele impediu de que essa mão tirasse de você muito. Mas está vindo um tempo de restituição. Perdoe e continue, porque Deus vai te honrar e vai multiplicar, você vai levantar. É por isso que Deus te deu tanta força, porque isso já aconteceu outras vezes na sua vida. No entanto, você pode contar com uma restituição de Deus, no nome de Jesus Cristo. Vamos crer. Amém? Receba essa palavra como uma palavra de fé para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora orar pela vida de cada um de vocês. Quem não compartilhou essa oração, depois compartilha. Reparta o pão, amém? Reparta a palavra com outras pessoas. Quando nós compartilhamos, nós estamos fazendo uma coisa boa, amém? E existe promessa de Deus para a nossa vida. Quem planta, colhe. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está me ouvindo. Eu apresento diante de Ti, Senhor, sua casa, sua família, e nós liberamos a palavra, vai haver provisão sobrenatural, porque o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que provê. Por isso, no nome de Jesus, nós oramos para que haja providência de recursos, para que haja providência de oportunidades, a providência da reunião certa, da conexão certa, do cliente certo, em o nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que o Senhor livre essa pessoa do laço de Satanás. Livre ela, Pai, de todo engano, livre ela da maldade, livre ela da contrariedade e de tudo aquilo que vem contra a vida dela. Nós oramos agora declarando, nenhum mal prosperará. Em o nome de Jesus Cristo, dá vitória para ela, Pai. Dá vitória para a sua casa, dá vitória para a sua família. Nós oramos em nome de Jesus, declarando que toda ação maligna que essa pessoa tem enfrentado, em o nome de Jesus, não prevalecerá. Em o nome de Jesus, nós damos uma ordem, sai do caminho dela. Também oramos por todo aquele que está doente e cremos que Jesus Cristo é a cura. Por isso oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo renda-se a Jesus Cristo. E também oramos, Pai, para que o Senhor leve embora as preocupações, as ansiedades e intervenha em nossa vida. Senhor, confiamos em Ti, declaramos a nossa dependência no Senhor e sabemos que o Senhor não nos abandona. Por isso, Pai, nos fortaleça, nos dê sabedoria, coloca as pessoas certas, as oportunidades certas, as portas certas do nosso caminho e traga os recursos necessários para o cumprimento do nosso propósito. Livra-nos do mal, Pai, livra-nos da maldade,
e que a Tua presença esteja sobre nós. Que a Tua presença esteja nos fortalecendo, nos alimentamos da Tua presença, recebemos da Tua presença, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus! Compartilhe essa oração agora, às 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui com vocês, com uma palavra que Deus me deu ontem. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja.